Jornal da Manhã. Olá, olá, 3, 2, 1, vamos lá? Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje dia 5 de junho de 2020, eu sou Eudes Figueiredo. Olha, estamos trazendo as principais informações de Prudente em toda a região. Muito obrigado a você que está na sintonia aqui da Jovem Pan e também quem está nos acompanhando pelo Panflix ou pelo YouTube. A partir de agora, você vai ficar sabendo as principais informações aqui na Jovem Pan. A gente vai começar com o Adilson Brevilelli trazendo as informações, não é, Adilson? O seu destaque do Jornal da Manhã de hoje. Olá, Eudes. Olá, ouvintes da Jovem Pan, Jéssica Padilha. Estamos hoje, nesta sexta-feira, começando mais praticamente o final de semana, mas hoje também comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. E hoje nós realmente temos o que comemorar, né? Segundo ecologistas, cientistas que tratam as questões do meio ambiente, nós estamos com o planeta Terra mais azul, mais limpo, menos poluído, o que proporcionou o renascimento de várias espécies, que proporcionou aí o aparecimento de várias espécies, e a gente, de uma certa forma, também fica muito feliz por isso, né? Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, é muito interessante também para que a gente possa estar sempre lembrando quais são as bandeiras que nós temos que carregar neste dia e também durante todos os 365 dias do ano, que é economizar energia, economizar água, poupar esses bens tão importantes para a comunidade, para a humanidade, você também cuidar da fauna e da flora, você poder também comprar de empresas que apresentem responsabilidade socioambiental, porque a cada dia isso é muito mais importante, reciclar, aprender a reciclar, ter uma educação maior com as questões da reciclagem e também, é claro, o mais importante, que é não desperdiçar alimentos, né? Porque enquanto a gente está desperdiçando alimentos aqui, tem milhões de pessoas pelo mundo passando fome. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque de hoje é para o fato lamentável ontem, né, na Câmara dos Deputados Federais, o deputado federal Capitão Derrite apresentando um projeto, pedindo destaque para um projeto que penaliza a queima da bandeira nacional, o maior símbolo patriótico desse país, e o Rodrigo Maia faz uma gracinha perguntando se no projeto de lei também poderia colocar crime para quem colocar faixa pedindo para fechar o Congresso Nacional. É uma pena a gente ter um líder de uma bancada do Congresso Nacional não entendendo que o que faz o respeito é a qualidade de quem pertence ao STF. Então, como a qualidade lá é baixa, o respeito claramente também vai ser baixo. E comparar o STF, os membros que tem com a bandeira nacional, é uma vergonha, né? Muito bem, vamos lá para o bom dia do Fernando Gense. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes. Bom dia aos amigos aqui da bancada, aos nossos ouvintes que nos acompanham tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. E já vou deixar aqui um excelente final de semana para todos vocês. O meu destaque hoje vai para o secretário de Mobilidade da cidade de São Paulo. Esse sim tomou uma decisão importantíssima no combate à pandemia e ao alastramento da contaminação. Ele determinou, o secretário, o nome dele chama-se Edson Caram, ele determinou que em São Paulo nenhum ônibus mais circula com que a lotação máxima não seja das pessoas sentadas. Deixo aqui o meu parabéns, porque lá realmente nós temos um secretário de mobilidade atuante. Muito bem, vamos lá para as informações de hoje. A Justiça Federal concedeu tutela liminar em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e determinou o bloqueio de valores e bens imóveis de José Fernando Pinto da Costa e Stefano Bruno Pinto da Costa, diretores da União das Instituições Educacionais de São Paulo, a Uniesp, bem como todas as empresas componentes do Grupo Uniesp, a Universidade Brasil, no total de 2 bilhões de reais. Um pouquinho mais, né? 2 bilhões e alguns milhões. A ação busca ressarcimento de prejuízos causados à União pelo não pagamento de empréstimos realizados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Quase 50 mil alunos aderiram ao programa Uniesp Paga, que prometia quitar o financiamento se os estudantes cumprissem alguns requisitos. A quase totalidade, porém, foi excluída do programa sem prévia notificação,
somente tomando conhecimento quando recebeu cobranças do financiamento que julgava ter sido pago pela Uniesp, o grupo educacional fundado em Presidente Prudente. Bom, as investigações revelaram que o grupo alterou as regras do programa sem comunicar os alunos. Olha, funcionava como uma pirâmide. Seria necessário para o funcionamento adequado a manutenção do ingresso constante de novos alunos com financiamento. Entretanto, com a alteração das regras do FIES, a partir de dezembro de 2014, quando houve um endurecimento dos requisitos e estabelecimento de limites em razão da ausência de disponibilidade financeira da União, a base deixou de ser alimentada, aumentando exponencialmente o risco de inadimplência dos contratos já inclusos no programa. Foi o que disse o pessoal do Ministério Público Federal na ação. Muito bem, vamos comentar esse assunto aí. Muita gente enganada, né, Adolfo Padilha? É lamentável, né? A criatividade para criar fórmulas para bandidagem é uma coisa assim que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Esse processo, segundo algumas informações, é uma execução de um TAC que está sendo discutida na Justiça Federal, com garantia de imóveis. Mas o Ministério Público Federal resolveu pedir já a apreensão da penhora desses bens. E haja bens, hein, Eudes? Esse complexo educacional começou meados de 2001, quando ele veio para Presidente Prudente, né? Aqui ele já entrou com um enfrentamento, eu me lembro na época, para conseguir o alvará de funcionamento. Na época, o prefeito era o prefeito Agripino Lima. E hoje, esse complexo todo, segundo algumas informações, tem mais de 135 faculdades. Aí eu pergunto, com todo esse volume de faculdade, com todo esse volume de aluno, precisava criar um mecanismo de falcatrua para ganhar mais dinheiro? É o brasileiro ruim sendo o brasileiro ruim. E ainda mais onde a gente precisa de mais coisa boa que é na educação desse país, né? É lamentável. Fernando Jesse. Realmente é algo assim que não dá para acreditar. Um patrimônio, uma ideia tão fantástica que é a educação, que nós temos aí no nosso país de uma maneira muito desigual. Se nós analisarmos desde o norte até o sul do país, são desigualdades tremendas na educação. Embora essa aí seja um grupo privado, eles conseguiram montar um patrimônio com mais de 135 universidades, conforme o Adolfo disse. No começo aqui, onde começou em Presidente Prudente, afinal de contas, tivemos aí alguns entraves, porque uma concorrência, vamos dizer assim, não queriam dar o alvará de funcionamento. Eu também acho errado isso, nunca vi outro absurdo também, esse tipo de coisa. E chegar a esse ponto. O prejuízo todo ele é da ordem de 1,3 bilhões de reais. Por quê? Porque envolve uma quantidade de alunos enorme. Então, é o que o Adolfo acabou de falar. Será que precisava isso? Será que a ganância não era melhor ter ali em torno de 10, 15 universidades? Porque isso aí funcionava mais ou menos em parceria. Não é que todas as universidades, pelo menos ao que eu tenho conhecimento, o patrimônio era deles, ou seja, era como se colocasse a marca, colocasse o modelo educacional e aí virava uma nova universidade. Essa é a famosa ganância do brasileiro, uma ganância assim, que não tem limite, que não tem a responsabilidade, porque, afinal de contas, eu pergunto agora, como que vai ficar a situação desses 50 mil alunos que foram enganados? E esse negócio de pirâmide, isso nunca deu certo no mundo inteiro. Uma hora ela rompe, e simplesmente por questões, aí no caso da mudança do planejamento do FIES, ela ruiu, mas ruiu que sem precedentes algum. E agora eu quero saber, e também o Ministério Público quer saber, como que vai ficar a vida de todos esses alunos prejudicados. Adilson Breviglieri, a sua opinião? Olha, todo mágico sabe que para fazer uma mágica você tem que saber um truque, né? E esses caras aí, a gente que viu de perto o nascer dessa história toda, qual era a pessoa que residia aqui em Presidente Prudente que não se autoquestionava ou em conversas com amigos ou roda de pessoas não se questionava? O que esses caras fazem? Qual é a mágica? Porque o crescimento era estrondoso, de uma velocidade absurda, que todo mundo comentava que tinha que ter alguma injeção de dinheiro por trás. Cogitava-se que eram pessoas ligadas ao governo federal, ao governo estadual, que governadores poderiam ser os donos, e testa de ferro era o Fernando
o Fernando Pinto e o irmão dele. E, na verdade, nós sabíamos, as pessoas que o mínimo pensavam, sabiam que uma hora a coisa ia ter que aparecer a verdade. E apareceu, né? De fato, não foi surpresa quando houve a primeira intervenção, quando o Fernando foi preso em São Paulo pela Polícia Federal, e quando a casa caiu, para nós foi assim, puxa, até que enfim, né? Até que enfim fizeram alguma coisa. Então a gente tem que dar os parabéns aí para o Ministério Público Federal, que está em cima, cuidando para que o prejuízo possa ser o menor possível, tanto para o país, quanto para essas pessoas, os 50 mil alunos da Unesp que acreditaram nessa mágica e que acabaram pagando o pato, né? Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir terminar os seus cursos, ter os seus cursos reconhecidos e também ter aí o seu dinheiro de volta, né? Bom, o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, descartou ontem, quinta-feira, uma intervenção administrativa do Poder Executivo na Prudente Urbano, a concessionária de transporte coletivo urbano na cidade, e afirmou que não vai utilizar a medida de uma forma política. Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou um requerimento solicitando a intervenção da Prefeitura na empresa de ônibus e apontando o descumprimento de cláusulas contratuais pela concessionária como justificativa para a medida. Os vereadores deram prazo até meio-dia desta sexta-feira para que Bugalho pudesse se posicionar sobre o pedido de intervenção. Em pronunciamento em rede social, ontem, quinta-feira, Bugalho afirmou que, em vez de adotar a intervenção solicitada pelos vereadores na empresa, a Prefeitura vai redobrar ainda mais a cobrança pela melhoria dos serviços prestados pela concessionária. Fernando Gessi. Começar aqui o comentário a respeito desse detalhe. Primeiro, porque nós conversamos sobre isso há dias atrás e já tínhamos praticamente aqui, entre todos nós, entrado num consenso que era isso aí que ia acontecer mesmo. Foi um pedido da Câmara, na verdade, a Câmara fez o que estava ali dentro dos instrumentos legais que estão dentro do contrato. Então, ela pediu o acionamento de uma das cláusulas que estão dentro do contrato. Então, não vejo nada de anormal no pedido. Que ele não seria aceito, isso aí com certeza não seria aceito mesmo, porque foi o que, inclusive, o Adilson comentou no dia, não tem gente ali dentro para fazer uma intervenção dentro de uma empresa de transporte, falta conhecimento para isso, lógico. Com relação a não fazer política, eu acho até gozado esse tipo de frase, que parece que é o que mais se faz aqui nessa cidade, né? E, inclusive, cuidar da educação, cuidar do desenvolvimento da cidade, cuidar de outras coisas mais importantes, aí, pelo jeito, esqueceram. Agora, um detalhe que me chama com relação a esse pedido da Câmara de Vereadores é o fato do seguinte: a Câmara ali fez o requerimento com os 12 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores. Todos esses 12 assinaram. E o único que não assinou foi o vereador Isaac Silva. Agora, ele vai propor, né, pelo menos segundo consta, ele vai propor a abertura de uma CPI para apurar o caso da empresa de transporte. É o que eu acho interessante, e até, no meu entendimento, até deselegante da parte dele, porque ele não assinou ali o requerimento pedindo. E agora, será que os outros 12 vereadores vão assinar a CPI dele? Interessante isso, né? E outra coisa que me chama a atenção é o fato do seguinte, nós já falamos isso também, as coisas estão voltando ao normal, a empresa está colocando mais carros para fazer o transporte, ainda não existe a quantidade total, né, por conta dos estudantes, e algumas empresas ainda que estão aí limitando os seus funcionários, mas daqui a pouco, mais a um prazo aí de algumas semanas, o transporte vai estar restabelecido. Aí sim entraria uma conversa muito boa entre Ministério Público, Administração Pública, Câmara de Vereadores, para que entrassem num consenso e fizesse o seguinte: dá para reparar alguma coisa que não foi paga? Por quê? Porque existe um contrato onde a prefeitura ela é signatária com relação a pagamentos de transporte de funcionários públicos e também com relação dos estudantes. E isso não foi pago. Ou seja, é o que nós sempre falamos, é um problema que foi causado para todos, todos nós fomos impactados e agora nós precisamos resolver esses problemas da melhor maneira possível. Agora, intervenção e CPI, me desculpa, mas nenhum dos dois vai resolver o problema nosso. Adolfo Padilha, sua opinião?
Olha, veja bem, eu acho que aquilo que nós já cantamos a bola aqui, óbvio que o prefeito não iria aceitar uma intervenção na empresa, até por questões de logística. Não tem gente para isso. Prudente já uma vez aconteceu um tipo dessa intervenção e acho que as pessoas se lembram. A empresa, antigamente, a Brasília, colocou todos os carros na frente da prefeitura, teve que vir carros de fora, enfim, foi um caos. E o cidadão prudentino, aquele que usa o transporte urbano, ele não está precisando de mais problema, ele está precisando de solução. Ele está precisando que os problemas sejam resolvidos. Alô, alô, vereadores, esses problemas que vocês estão dizendo agora, eles já existem há muito tempo. Não é de hoje esse problema de ônibus lotado, de falta de carro, de ponto de ônibus sem cobertura, de espera demais num ponto de ônibus para um carro passar. Então, não é um problema de agora. E é o que o GS disse e o que nós falamos outro dia. A crise pegou todo mundo, inclusive a empresa. E como qualquer outra empresa no mundo, foi atingida pelo impacto econômico. Tá, temos aí um estado diferente, temos aí um negócio que saiu fora da rotina. O que era melhor fazer, no meu ponto de vista? Era juntar as forças que comandam a cidade, seja no legislativo, no executivo, juntamente com a empresa, e sentar numa mesa e achar a solução mais viável. Não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para a empresa, não vai ser bom para o prefeito, não vai ser bom para os vereadores. Mas precisa achar uma solução que seja a melhor solução para o cidadão prudentino. É isso que está precisando fazer. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, é acertada a decisão do prefeito, porque, na verdade, o que tem que se levar em consideração em todo esse cenário que nos apresentam aí, é que o bom senso tem que prevalecer, né? Porque a gente tem que levar em consideração, porque são coisas inerentes à nossa vontade. A empresa, não só o transporte urbano aqui de Presidente Prudente, que tem algumas coisas que são necessárias, que têm que ser corrigidas, mas empresas de transporte de passageiros no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sofreu com isso. Não tinha passageiro, não está entrando de divisa, como é que vai pagar a sua folha de pagamento, pagar suas despesas e continuar com o ônibus ainda trabalhando? De onde que tem que vir recursos? Então, de uma certa forma, o bom senso prevaleceu, porque até a própria empresa, você tem uma ideia, quantas famílias dependem da empresa? Quantas famílias hoje estão aí em situações de dificuldade extrema, porque mais de 43 funcionários da empresa foram desligados, né? Então, a gente tem que pensar que são 43 famílias que estão aí pagando pela questão da pandemia, que nos trouxe essa calamidade toda aí, né? Então, de uma certa forma, acertada, né? Porque acho que evitou um pouco essa decisão do prefeito de não intervir, ela evitou que a coisa ficasse mais complicada ainda, né? Muito bem, a gente está encerrando uma semana, a primeira semana da flexibilização, a quarentena flexibilizada no estado de São Paulo. E algumas cidades da região de Presidente Prudente estão tomando posturas diferentes. A cada prefeito, observando o que está acontecendo no local, está tomando uma posição diferente. É o que acontece com duas cidades que estão tomando posições distintas, Adamantina e Indiana. Olha, em Adamantina, para tentar reabrir os serviços considerados não essenciais, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei pedindo a flexibilização. A cidade ficou com mais restrições na classificação do Plano São Paulo feito pelo governo do estado. O texto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em uma sessão extraordinária que foi realizada ontem, na tarde de quinta-feira. Sobre essa decisão, o governo do estado informou que os decretos e ações dos municípios precisam observar a classificação dada pelo Plano São Paulo, que foi baseada no panorama de evolução da doença e na capacidade de atendimento da saúde pública de cada região. Bom, muito bem. Já em Indiana, que iniciou a reabertura do comércio na segunda-feira, mas a prefeitura emitiu um novo decreto ontem, quinta-feira, para interromper as atividades econômicas por mais 15 dias após os casos de Covid-19 aumentarem na cidade. As restrições começam a valer a partir de hoje. O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura ontem, quinta-feira, aponta que Indiana tem 18 casos confirmados do novo coronavírus, 29 descartados, um paciente hospitalizado e 9 curados. A cidade tem 47 notificações da doença. Adolfo Padilha, a sua opinião. Não, isso aí tem que servir de exemplo para as demais cidades, né?
E como aqui em Presidente Prudente. Eu até acho, realmente, ao confirmar esse aumento de casos, e creio que aqui ninguém vai discordar, que a prefeita até agiu rápido. A prefeita até tomou uma decisão de forma rápida, que é uma cidade pequena, não tem 5 mil habitantes, então é perigoso. E é aquilo que a gente sempre alerta aqui, a flexibilização, ela nunca significou que o problema está resolvido. A flexibilização é uma adequação do problema que a gente está vivendo. E as pessoas têm que tomar cuidado, as pessoas têm que manter o distanciamento social. O que é o distanciamento social? Ficar longe. O que é os cuidados? Usar o gel, usar a máscara. E ontem, inclusive, passando pelo centro da cidade, eu já pude reparar ontem que mais pessoas estavam com máscara aqui em Presidente Prudente. E cria essa consciência que todas as cidades estão correndo o risco de ter que voltar um passo para trás, enquanto nós temos que avançar muitos passos à frente daquilo que a gente já ficou para trás, já está atrasado, e tanto prejuízo causou essa pandemia para todo mundo. Fernando Gessi. É aquela velha máxima, né? Acho que cada prefeito sabe aonde aperta o calo. Então, isso aí significa responsabilidade de cada um. As atuações, elas precisam ser aí, no caso, eu diria até que cirúrgicas, observando todos esses dados que são colocados, o número de leitos, quantidade de infectados, quantidade de curados, acho que tudo isso aí leva em conta. Com relação à Adamantina, de abrir um pouquinho mais o seu comércio, é aquilo que o prefeito precisa fazer. Ele precisa monitorar, acompanhar. Por que é isso? Inclusive, por que Indiana também teve essa preocupação? Porque se a coisa sair fora do controle e acontecer alguma coisa mais séria, os prefeitos vão ser responsabilizados por improbidade administrativa. Eles são responsáveis, sim, pelos seus cidadãos. Então, isso aí mostra uma grande responsabilidade, e prestem atenção bem nisso, a cidade de São Paulo, hoje, ela presta um desserviço ao resto do estado. Por quê? Hoje, São Paulo é o epicentro de toda a parte de contaminação do estado de São Paulo. Ao contrário, ela está mais flexibilizada do que todo o seu entorno ali das metrópoles. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Conselho Metropolitano de São Paulo, da onde vocês conseguiram liberar São Paulo e o entorno de São Paulo não, porque ali é tudo conectado. Isso, no meu ponto de vista, foi uma grande responsabilidade do prefeito. Muito bem, Adilson Breviglieri, essa medida, né, dos prefeitos poderem decidir poderia ter sido tomada bem antes, né? Pois é, e mesmo com as decisões tomadas, como o caso de Adamantina, o governo está aí pegando no pé para que ele volte atrás e que se enquadre dentro do plano que ele determinou, né? Mas como o prefeito está com os números, está vivendo na cidade, sabe da realidade da cidade, ele tem o total conhecimento para poder fazer e tomar as decisões que ele melhor entende para a sua comunidade, para a sua cidade. E os vereadores também entenderam que o prefeito estava no caminho certo, mas o Ministério Público e também o governo está querendo que seja o Procurador-Geral de Justiça, está querendo que a coisa se enquadre nos planos do governo. Agora, na questão de Indiana, eu queria fazer uma observação. Indiana é uma cidade bem pequena e por ter bastante casos, proporcionalmente falando, se a gente fizer um comparativo com cidades com mais números de habitantes, estão com um número bastante alto. Mas o caso de Indiana tem uma explicação. Muitos moradores de Indiana trabalham em outras regiões, em outras cidades. Às vezes, o representante comercial que mora em Indiana, ou a pessoa que trabalha numa empresa vem a Presidente Prudente, vai a Oswaldo Cruz, vai a Assis, vai a Araçatuba. Essas pessoas saem numa segunda-feira e voltam numa sexta. Então, geralmente, eles têm contato com o maior número de pessoas contaminadas ou com maior circulação do vírus e acabam trazendo para uma cidade que, notadamente, não devia ter nenhum caso. Então, a explicação lógica para a Indiana é essa logística dos moradores que trabalham fora, né, que vão atrás do seu sustento e acabam trazendo o vírus para dentro da cidade. E o prefeito, eu tenho certeza que ele tomou uma atitude correta, porque assim ele vai conseguir diminuir aí essa questão do crescimento, do esparramento aí do vírus na Indiana, né? Bom, após anunciar a reabertura das escolas a partir de junho, a Secretaria Estadual de Educação voltou atrás e afirmou que o calendário de retorno às aulas ainda não tem data definida e depende da aprovação do Centro de Contingência do Coronavírus
de São Paulo. Tomou um puxão de orelha pelo jeito, hein? As aulas presenciais da rede municipal e estadual estão suspensas desde o final de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, no e-mail enviado à imprensa, ontem, perto da 1h da tarde, o governo informava que as aulas presenciais seriam retomadas em julho, de forma gradativa e regionalizada, podendo ainda ser antecipadas nos casos de creches e unidades de educação infantil. Um novo e-mail enviado meia hora depois, porém a informação havia sido retirada e a data negada. Fernando Gessi, que descompasso aí na educação do estado de São Paulo, hein? Verdade, mas olha, o meu ponto de vista é que, no caso aí, o governo do estado, com relação a essa atitude junto à Secretaria Estadual de Educação, ela foi acertada. Eu acredito que a última, vamos dizer assim, economia, a última atividade econômica a entrar em ação seria a educação. Eu vou explicar por quê. Porque a educação, ela não envolve somente o aluno presente na sala de aula, ela envolve toda uma logística de deslocamento de pessoas, de mudança de atividade, de aumento de fluxo na questão de mobilidade urbana, e isso em São Paulo impacta coisas assim de ordem de 20% a 22% do trânsito de São Paulo é impactado no tempo de aulas, tanto é que a gente percebe que nós que temos negócios lá, andar em feriados e andar de sábado ou domingo, a diferença é gritante. E tem um outro detalhe também, que eu acredito que é mais importante ainda e que poucos prudentinos sabem. O governo de São Paulo, o governo estadual de São Paulo, implantou o ano passado, na maioria das cidades do estado de São Paulo que aderiram ao currículo paulista. O currículo paulista, inclusive depois da criação do problema da pandemia, eles criaram uma mega plataforma educacional com todo o cronograma de todas as aulas, videoaulas, materiais impressos por mais de 500 profissionais, ou seja, as escolas estaduais que aderiram, né, não só que vão do Fundamental 1, ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, que aderiram ao currículo paulista, estão sendo assistidos de uma maneira simplesmente sensacional. Agora, infelizmente, a nossa secretária de Educação de Presidente Prudente, ela não aderiu ao currículo paulista e está fazendo com que cada professor e cada diretor perca os poucos cabelos que ainda sobram em suas cabeças. Por quê? Porque eles estão tendo que elaborar todo um material, tendo que fazer todo um trabalho, não estão conectados na internet de graça que está sendo fornecida pelo Estado. Nós temos um outro agravante que, por conta do problema econômico, as pessoas estão deixando de pagar sua interatividade com a internet, ou seja, a educação de Presidente Prudente, mais uma vez, deu uma enorme bola fora, não aderindo ao currículo paulista. E que detalhe mais importante que a sociedade não sabe, é de graça. Tá? Então, nós estamos pagando para fazer uma coisa que é de graça. Adolfo Padilha, seu comentário. Para não fazer uma coisa que é de graça, né, Jesse? Eu acho o seguinte, São Paulo está totalmente perdido, a gente já discutiu isso aqui tantas vezes, né? A gente vê um desmando, uma desorganização, como disse o Jesse aí, como é que pode impedir a capital e ali as cidades que são grudadas, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, estarem com outro tipo de impedimento, sendo que tem ruas que de um lado é São Paulo e do outro lado, por exemplo, é São Caetano. Essa atitude do secretário ter anunciado e uma hora depois ter voltado atrás, isso é clássico daquele secretário que acha que está com a moral toda de poder dar uma boa notícia, mas esqueceu que tem um reizinho, o qual ele precisa pedir autorização, e nesse caso é o governador João Dória. Ontem, por exemplo, eu estava lendo uma matéria, os deputados foram visitar aquele hospital de campanha do Ayambi. Só para montar ele custou por volta de 12 milhões. A manutenção dele custa 10 milhões. E veja só vocês, não tinha colchão em cama, geladeiras ainda lacradas, ou seja, não estava funcionando. Não tinha demanda para o tamanho que foi o negócio. E é isso que vai começar a acontecer, isso que vai começar a aparecer, infelizmente. São aquelas pessoas que se aproveitaram da crise para ter algum tipo de vantagem. Por outro lado, a crise trouxe para nós, derrubou a máscara definitivamente daqueles que se diziam gestores específicos, capacitados, como o nosso governador João Dória, e a crise deixou claro para todo mundo que de gestão
Porque, primeira coisa, para você entender de gestão, você tem que saber trabalhar em equipe. Porque daí você identifica na equipe os seus líderes, seus gerentes. Então, a primeira coisa que o Dória demonstrou é que ele não sabe trabalhar em equipe, logo ele também não entende de gestão. Ok, estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, dia 5 de junho. Muito obrigado aos nossos comentaristas, Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. Bom final de semana. Na segunda-feira estamos de volta a partir das 11h30 da manhã aqui na Jovem Pan. Um grande abraço e até lá.